Olá! Muito bem-vindos à nossa live Seja Consultor Empresarial de Sucesso. Você já pensou em ser um consultor empresarial? Ter liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, trabalhar onde você deseja, onde você estiver? Gente, é magnífico! Eu sou consultora empresarial, um presente na minha vida, e eu quero passar isso para vocês, né, de uma forma bem positiva, de uma forma bem feliz, de uma forma que você entenda que é possível. Então, nós aqui consultores, né, que temos, né, vamos dizer, um propósito de levar resultado, um propósito de levar felicidade, né, para as pessoas que estão lá ativas, atuantes na empresa, tudo isso é muito rico, tudo isso é muito valioso. E agora, mais do que nunca, nessa retomada da economia, as empresas precisam de consultores. Então, bora lá, vamos começar a nossa live. Muito bem-vindos! Eu sou Lu Moraes, dos Empresários da Felicidade, sou consultora empresarial, coaching e mentora de desenvolvimento pessoal. Então, consultora empresarial. Lu, como é que isso aconteceu na sua vida? Como é que isso acontece na nossa vida, né? Porque as pessoas não se formam para ser consultor. As pessoas, né, elas têm realmente um outro olhar, né, na profissão. Mas muitas vezes, quando você, né, tem uma carreira, né, principalmente dentro de empresa, dentro de, né, de anos, né, de uma carreira administrativa, você acaba desenvolvendo uma consultoria. E você pode atuar principalmente nas áreas que você tem know-how. Isso é muito forte, tá? Mas não é necessário, mas não é primordial para você ser consultor empresarial. Quando você é consultor empresarial, quando você deseja ser consultor empresarial, olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Quando a gente deseja ser um consultor empresarial, é importante que a gente primeiro entenda essa conexão de você levar resultado, de você fazer diferença para a empresa, de você fazer diferença para as pessoas. Isso, na minha visão, é fundamental para você ser um consultor empresarial de sucesso. Porque quando você já tem essa dinâmica, essa vontade, essa alegria dentro de você de levar o melhor, de o resultado acontecer, né, de toda essa vibração, e essa vibração ocorre, né, no projeto, você já tem meio caminho andado, né? Porque aí depois é metodologia, a metodologia ela se enquadra, né, em praticamente todas as áreas de uma empresa. Mas aí depende do que? Do plus. E qual que é o plus? É esse que você carrega. Tá? Então isso que é importante. Quando a gente fala de resultado na empresa, a gente tem a metodologia, a gente tem algo que realmente funciona e leva resultado para o empresário, né? Para o empreendedor. Mas a gente precisa ter aquele algo mais, né? Que faz a diferença, que faz realmente a conexão com as pessoas, tá? E por isso a gente fala de uma consultoria 2 em 1. Né? O programa 360 ele tem a consultoria focada em resultado, mas também a consultoria focada em felicidade das pessoas. A gente não faz uma consultoria, um projeto, sem que a gente tenha essas duas visões desde o início. A gente tem que ver aonde a gente quer chegar, qual é o nosso objetivo, alinhado, né, com o dono da empresa, com o sponsor, com quem te contratou, mas também focada naquelas pessoas que fazem o resultado acontecer, que vão ser seus parceiros e que depois vão, né, dar continuidade ao sucesso do trabalho de vocês. Bom, quando a gente fala de consultoria, eu como adoro, né, o que eu faço, eu falo e me empolgo toda aqui nesse assunto que para mim é um presente, né, muito gostoso de falar. E quando a gente fala de oportunidade de trabalho, se você está em casa querendo uma carreira nova, algo que faça diferença mesmo, né, para sua vida, entenda que esse pode ser uma oportunidade. Quando a gente fala de oportunidade de trabalho, ser consultor empresarial é muito rico. Por quê? Porque você tem a oportunidade de ajudar as pessoas, a oportunidade de levar resultado para a empresa, ou seja, ajudar a economia, a manter empregos, né, a fazer as pessoas felizes, né, ter o giro para a empresa realmente, né, seguir adiante. Então esse é um momento muito importante, né, para as empresas realmente terem consultores apoiando esse momento, esse processo de virada, né? E quando a gente fala de uma mudança profissional, né, eu sempre coloco 3 pilares. Por quê, Lu? Porque é importante a gente entender se tem a ver com o que a gente quer. Ou se foi bom para a Lu, ou se foi bom para outra pessoa. Será que é bom para mim também? Então isso é importante. Não é porque foi bom para alguém que é bom, vai ser bom para mim.
Então isso a gente tem que ter clareza em tudo, né? Independente de o que você for seguir na sua vida, você precisa entender se tem sentido para você. E aí os 3 pilares que eu coloco os 3 pilares de você seguir uma carreira de consultor é se realmente tem essa conexão. Isso que eu falei agora, essa energia aqui de ajudar as pessoas, de levar, né, o melhor para o trabalho, saber que você está conectado com essa intenção de ajudar, de evoluir, de desenvolver, de despertar, né? Então a gente tem dinâmicas, a gente tem tudo isso no processo, né, da consultoria. E aí as pessoas ficam engajadas, é muito gostoso e faz toda a diferença durante o projeto. Então, quando a gente fala dos 3 pilares para a virada, né, para você realmente tornar um consultor, essa é a primeira, é a conexão com aquilo que realmente faz sentido para você, né? Isso é muito gostoso. Se você trabalhou já em empresas, em grandes ou pequenas ou médias empresas, você tem essa possibilidade de seguir essa carreira, né? De saber como é que é uma empresa, como é que ela atua. Então você pode aplicar a metodologia e levar bons resultados, né? A empresa levar bons resultados às pessoas e felicidade para cada uma delas. A gente fala de felicidade muito focado na felicidade no trabalho, porque as pessoas hoje, né, ou então há muitos anos, elas vêm trabalhando de uma forma muito automatizada, muito automática. E muitas vezes elas fazem aquilo porque sempre fizeram, elas fazem aquilo porque ensinaram, elas fazem aquilo porque tem muitas contas para pagar. Então existem vários fatores. E ali a felicidade mesmo, ela vai ficando, né, não sendo um dos fatores principais. Então aqui a gente tem um olhar para isso também. O segundo pilar, né, que a gente fala da consultoria, é a flexibilidade, né? Gente, isso é muito importante, principalmente hoje que a gente tem home office, que a gente tem essa vida muito ativa, né, de pai, de mãe, né, de casa, né, junto com os filhos. É importante que a gente tenha essa flexibilidade. E isso, essa carreira, ela nos proporciona a gente fazer nossa agenda, a gente entender quando a gente vai, né, no cliente fisicamente, a gente entender quando a gente vai ficar em casa para fazer tabulações, para fazer os programas, os projetos, as dinâmicas. Então, tudo isso é a gente que cria, é a gente que faz dentro da sua agenda, né? Dentro do que você acha que é viável para o seu cenário atual. Então, se você vai atuar no cliente terças e quintas, ou se você vai ficar em casa terças e quintas, então é importante você ter vamos dizer, esse agendamento para que você tenha uma rotina na sua vida de consultor. E isso a flexibilidade é fantástica, porque ela te dá essa oportunidade de você poder olhar também, né, o fato de você ser mãe, o fato de você também poder visitar outros clientes, tudo isso ajuda bastante, é bem legal. Então, olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente tem o terceiro pilar, e o terceiro pilar é importante, é a receita, né? Nós consultores, a gente tem vamos dizer, a disponibilidade de fazer o quanto a gente deseja ganhar, porque se você quiser pegar um projeto, você pega um projeto, se você quiser pegar 2 projetos, você pega 2, 3, então realmente é muito impactante. E hoje, graças a Deus, o consultor ele tem um diferencial no mercado, ele faz a diferença para o empresário. Quando a gente entra na empresa, a gente entra para fazer a diferença, a gente entra para resolver algo que está muito tempo lá, né, sendo, vamos dizer, procrastinado. E agora a gente vai realmente fazer essa transição, essa transformação e, né, fazer uma nova fase dentro das empresas. É legal isso, é muito legal. O consultor, ele tem ele como facilitador, ele tem essa facilidade, né, de você transformar um cenário que não era muito positivo em um cenário, né, de sucesso, de motivação até para as pessoas. Muito bem, aqui estão os 3 pilares, né, que eu falo da transição da carreira, né, para consultor empresarial. E é importante que a gente fale dos 3, porque se você tiver só um deles, eu vou explicar que não é tão assim, não fascinante, né, você seguir como empresário. Por quê? Porque se você segue na carreira de consultor, só amando, se apaixonando, querendo ajudar as pessoas, né, e você não ter flexibilidade, né, e não ter a proposta, né, de receita, o quanto você quer ganhar, o que acontece? Você vai trabalhar só ajudando as pessoas, e não é o objetivo, você vai ter dificuldade nas outras 2 áreas. Quando você tem só flexibilidade, você tem muita flexibilidade, você fica com o tempo, né, perdido, você não tem uma boa gestão de tempo, e aí essa flexibilidade ela acaba tirando o seu foco. Então é importante que você tenha também flexibilidade, mas com esse sentido de que realmente é aquilo que você quer e o quanto que você realmente entende que é viável você, né, ter de receita. Então
esses 3 cenários, eles são importantes, porque se você pensa também, por outro lado, só no recurso financeiro, né, você tem a paixão, né, distante, e isso é importante, que a gente tenha a paixão bem próxima da nossa atividade diária. Tá? Então, os 3 pilares, que eles estejam sempre juntos para que realmente possa fazer a diferença, né, nessa vida, né, de sucesso, nessa transição agora na retomada da economia. É importante que você se permita. Eu falo isso porque, para mim, foi exatamente o que aconteceu. Eu nunca imaginei ser consultora empresarial. E hoje, há anos, né, eu executo a consultoria e sei como é importante, e sei como faço a diferença, e eu sei o como isso é valioso para mim. Valioso como pessoa, valioso como profissional. Então, é o que eu desejo a você, que realmente você encontre essa carreira de sucesso, essa vontade de fazer a diferença, né? Fazer a diferença durante o seu trabalho, durante a sua vida profissional. Então, flexibilidade, fazer sentido para você e a sua receita. Os 3 pilares para você poder realmente ter certeza do seu novo negócio, do que você gostaria realmente de fazer, tá? O que é importante, né? Quando a gente fala assim, Lu, mas eu não sei nem por onde começar. Quando você fala assim, Lu, eu não sei nem por onde começar, começa a olhar para os lados, começa a entender quais são as oportunidades que você tem. Começa a entender buscando na internet qual que é a sua oportunidade, o que você gostaria de fazer. Coloca os seus pontos fortes, fala assim, o que realmente eu tenho assim de talento, né, que eu posso conectar agora nessa minha nova fase, nessa minha carreira nova, que eu vou me permitir, que eu vou buscar, né? Então é importante que a gente tenha isso de uma forma clara, o que realmente você quer agora, né, e o que você tem à sua volta, quais são as oportunidades. E se doe a isso, se coloque, porque é importante, é a sua vida ali. As oportunidades muitas vezes passam porque você não se permitiu, porque você não parou para olhar, você não teve esse tempinho para buscar, né, talvez uma virada definitiva na sua vida. Então não perca as oportunidades, vai ver o que tem à sua volta. Aí você vai falar, Lu, será que é possível? Pois é. Quando você identificar uma oportunidade, 1, 2 ou 3, né, que você fala assim, será que é possível? Para, reflita, veja os pontos positivos, veja se tem conexão com você. Veja, esse é o primeiro passo, né? Veja se tem conexão com você. Aí sim, aí você vai, através, né, dessa consciência, né, interiorizando, você vai entender se realmente é aquilo que faz sentido na sua vida e você vai se permitir. É legal, a gente como mentor, a gente tem várias dinâmicas, várias técnicas para poder potencializar isso nas pessoas, mas aqui é praticamente uma dica, você tenta, vamos dizer, conectar com o que está realmente dentro desse seu talento nato, o que você gostaria, o que você tem como propósito de vida, que muitas vezes você nunca trouxe isso à tona, tá? Então a gente tem essa conexão para te dar a segurança, para te dar, vamos dizer assim, puxa, eu vou tentar. E a gente sabe que a gente precisa tentar, porque senão a gente não sabe o resultado, a gente não sabe se vai dar certo ou não, se a gente não tentar, né? E isso até, o Gandhi já dizia isso, a gente não sabe os resultados das coisas, mas se você não agir, não tem resultado. Então é importante que a gente realmente tome ação, né? Isso para poder ver o que resultado vai gerar. E eu sou mostra viva, como eu falei para vocês. Tudo isso aconteceu, né? Fez todo sentido para mim. Eu não fui buscar, mas eu olhei a oportunidade. Eu olhei ali naquele momento o que eu podia fazer de novo. E aí eu fui buscar algo que realmente não estava nos meus planos, mas que tinha tudo a ver comigo. Esse fato da gente se comunicar, esse fato de eu poder estar ajudando um cliente, esse fato quando eu estou dentro das empresas, me conectando com as pessoas, né, ouvindo as pessoas, porque o consultor, ele escuta, a pessoa conversa, fala da atividade dela de uma forma, sabe, assim, importante, de uma forma assim, como é isso que eu faço. Então, olha que interessante. As pessoas se dedicam, as pessoas se envolvem com você, mesmo nunca tendo visto, de uma forma íntegra, de uma forma que fala assim, eu confio em você. E aí você sim pode trabalhar com essa parceria, né, dando resultados excelentes, ação e reação a ela, né, a essas pessoas que confiam em você e seguem no projeto, né, nesse projeto de consultoria. É muito legal. Então, quando você fala assim, Lu, ser um consultor empresarial vamos dizer, é valioso, vale a pena, tem sentido, é de cada um. Mas é impressionante. As pessoas que eu conheço e que são consultores empresariais, eles falam dessa conexão. Eles falam desse propósito de ajudar as pessoas, de estar lá no meio, envolvido com as pessoas, e não tem mais, você não consegue mais, fica muito mais difícil você dar um passo para trás,
porque você já está lá conectado com as pessoas, você quer aquilo, você quer ajudar, você quer fazer a diferença para aquela empresa. E você faz. Você faz porque com metodologia, né, você consegue levar, vamos dizer, diferenças, né, situações completamente transformadas para aquela empresa, para aquele empresário, né? Então, isso que é muito legal. A gente aprende, a gente conquista, a gente troca tudo isso dentro da consultoria. E não tem essa de falar assim, Lu, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo, receio de não conseguir. Pois consegue, a gente tem metodologia, a gente tem o caminho, né, para que você possa ter um sucesso, ter um resultado, né, garantido no final da sua consultoria, tá? Então, entenda, reflita os 3 pilares, né, para você realmente ser um consultor empresarial. E aí sim, se permita, faça, aconteça, né? É muito gostoso isso, quando a gente traz esse cenário de que eu tentei, eu consegui, foi legal, ainda bem que eu tentei. Então tudo isso é importante, é algo que a gente precisa ter esse novo olhar. A gente desenvolver as pessoas, a gente tentar fazer algo que faça diferença para elas, né? Que a gente tenha essa transformação. Muitas vezes, até num bate-papo, às vezes até numa conversa, no meio da sua consultoria, você consegue despertar as pessoas, você consegue levar olhares, porque você de fora, você traz algo que a pessoa não consegue ver. Porque ela está lá sempre no dia a dia, sempre na rotina, né? Então, quando você traz, você vem de fora, você consegue, né, trazer situações que as pessoas nem tinham se atentado. Então, é muito legal. E aqui a gente também foca na felicidade do trabalho. Lu, a felicidade do trabalho está cada vez mais importante. A gente tem uma preocupação, principalmente agora nessa parte de home office, né? Elas estão muito, né, centradas numa vida que, né, que chegou sem avisar. Então é importante que a gente tenha, né, o equilíbrio das pessoas, a saúde mental das pessoas, como é que estão as pessoas dentro do trabalho, como que elas estão se desenvolvendo, como é que está a felicidade dentro da sua empresa. Então tudo isso é importante. A gente fala, mas o diagnóstico de felicidade, ele deveria ser algo assim que todo empresário deveria buscar. A gente tem isso como um ponto de atenção e carinho pelos colaboradores, né? A gente precisa ter esse alerta, assim, como estão né, as pessoas que trabalham comigo, como estão os colaboradores que atuam do meu lado, né? Isso é importante. Então, quando a gente faz algo, né, com paixão, com dedicação, tudo isso ajuda, tudo isso melhora na felicidade, né, da empresa, das pessoas que estão ali atuando. Mas a gente precisa ter isso, né, mapeado, a gente precisa ter isso diagnosticado, né? A gente não pode perder. As pessoas são muito talentosas, as pessoas elas têm um poder, né, dentro delas muito forte. E às vezes, né, muitas consultorias você começa e fala assim, não, essa equipe é difícil, né, você vai ter problema, né, de mudar alguma coisa. E não, acontece tudo muito bem, né? Então, assim, existem situações de que as pessoas nunca foram ouvidas, existem situações que nunca pararam para olhar aquilo. Então, esse é o ponto, esse é o nosso papel de consultor, é fazer olhar aquilo, é fazer ver a mudança naquilo, ver como pode fazer melhor aquilo, né? Como a gente pode mudar, como a gente pode transformar, como a gente pode fazer diferente, como a gente pode somar. Então, existem várias situações que o consultor leva para a empresa e é sempre positivo, né? É sempre grandioso o papel do consultor, né? Então, se você acredita que você pode tentar, mas você tem receio, você fala assim, Lu, eu não sei se vai dar certo, eu acho que eu não consigo, né? Eu acho que eu não nasci para isso, deixa para lá, eu sempre fui assim mesmo. Então, assim, você não pode mais, de uma vez por toda, deixar a vida te levar. Faça algo que realmente tenha sentido para você. Faça algo que realmente você transforme, né, a sua vida, a vida das pessoas. Faça algo, hoje é dia da terra, né? Faça algo pelo meio ambiente. Então é importante que a gente tenha esse olhar, um olhar de fazer a diferença. E o consultor empresarial, ele faz a diferença. O consultor empresarial, ele leva o novo, o transformador, né, para os empresários. E para as pessoas que estão ali ativas, atuantes, né, no dia a dia, elas têm qualidade de vida, elas têm um olhar diferente, elas têm um impacto de suas atividades, o quanto, né, o colaborador ou outra área, né, é envolvido ou não, né, no retorno da sua atividade. Então existem várias situações novas para todo mundo. Muitas vezes as pessoas só conhecem aquele trabalho que ela faz e não o impacto na nova área, né, ou não o impacto no cliente final. Isso é muito importante. Isso é comunicação. Então, existem várias empresas, né, que a gente começa a atuar, né, com amor aos detalhes e você vê e fala assim, nossa, olha, aqui a gente precisa olhar.
nossa, olha, aqui a gente precisa olhar. E o empresário, ele te mostrou outra situação. Mas na hora que você começa a ouvir as pessoas, você começa a entender a causa raiz real. O que realmente precisa mudar. O que precisa, né, ser diferente. Como as pessoas precisam, né, se entender, se relacionar. Então existem várias situações que o consultor pode, né, trazer para o empresário de forma muito positiva. É muito legal. E agora, né, na parte dessa retomada da economia, o consultor tem que ser parceiro, tem que ser, né, ativo, atuante, guerreiro, para que realmente ele ajude as empresas, né, a seguirem no caminho da economia de forma positiva, mantendo empregos, né, seguindo de uma forma que consiga, né, receita virar o caixa para que possa sair desse cenário de uma forma feliz, né, de uma forma segura daqui para frente, né, que a gente tenha uma retomada de economia segura. Importante isso, que a gente não possa mais, se a gente chegou até aqui, se a empresa está até aqui, agora ela precisa realmente ter, né, a segurança de seguir adiante. Ela tem que ter processos, ela tem que ter visão, ela tem que ter pessoas que realmente fazem a diferença, ela tem que ter pessoas com uma visão de transformação. O que eu preciso fazer diferente? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Então é importante isso. O que é que eu posso fazer diferente? Não um olhar muito egoísta, né? Eu tô aqui, eu vou fazer o meu trabalho. Não. As pessoas, elas têm que olhar para o todo, cada vez mais olhar para o todo dentro das empresas. E não mais deixa a vida me levar. Isso a gente tem que, não só dentro do trabalho, né, mas em casa também, a gente tem que ter esse cuidado, né? Já sei, importante. Não, não é. Às vezes você fala assim, já sei. Quando você fala isso, preste atenção se você não está deixando algo, procrastinando algo, ou então até se sabotando. Né? Que você fala assim, já sei o que eu vou fazer, mas você nem parou para refletir. Você nem se dá tempo para refletir ou então para tomar alguma ação diferente. Quando você fala, já sei, você não toma ação. Então é cuidado, em cima de uma reflexão, tome ação, tome algo que tenha sentido na sua vida, que faça conexão com o que realmente você quer fazer, com o que realmente você acredita. Isso é muito importante agora, porque cada vez mais a gente tem que estar conectado, né, com essa sensação de falar, olha, eu faço isso por amor, eu faço isso porque eu gosto, né? Não só porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, não, eu preciso fazer isso porque eu amo, eu preciso fazer isso porque eu gosto, faz bem para mim. Então, quando a gente tem essa sensação de amor no que a gente faz, tudo fica mais fácil. Você aceita as mudanças, você tem um olhar para o todo, né? Você fica aberto. Isso que é gostoso, porque quando a gente está aberto, a gente também está aberto para receber. Né? A gente não tá, quando a gente se fecha no nosso mundo, naquela atividade, né? Você não olha para os lados, você não vê o outro. Isso é muito perigoso, a gente precisa se atentar, a gente precisa estar aberto para isso, tá? Então, é importante também que a gente, vamos dizer, tenha um olhar para que realmente faça a diferença, né? Que não só assim que a sua atividade, né, ela tenha uma amplitude, mas o que mais que eu posso fazer pelo meu cliente? O que mais que eu posso fazer para aquela pessoa, né, que veio aqui com uma dificuldade hoje e eu mal tive tempo para ela? Como que eu posso me redimir? Como que eu posso fazer diferença para ela agora? Então a gente tem esse cuidado na correria da nossa vida profissional, a gente tem que ter um olhar. E mesmo se você tomou uma atitude que fala assim, puxa, eu deveria ter feito diferente, dá um passo para trás, volta, retoma, né? Fala com aquela pessoa, tenta agilizar uma coisa que você fala assim, puxa, eu devia ter feito. Vai lá e faz, né? Se coloque, né, à disposição. Isso é muito gostoso e isso faz uma diferença enorme, porque é ação e reação. Se você faz alguma diferença para essa pessoa, né, como que essa pessoa vai agir com você? Então, se você faz alguma coisa com amor para essa pessoa, como que essa pessoa vai agir com você? O que ela vai dar para você? Então, isso é importante. A gente ter a oportunidade de fazer diferente. Né? Olha que legal. Eu fiz, não foi legal, eu falei com aquela pessoa ríspida. Tá bom, você tem a oportunidade de agora fazer diferente, né? Não foi legal o meu resultado, segue, vamos fazer diferente, o que a gente precisa, né? Olha, e a gente consultora, a gente tem esse olhar, né? A todo momento você consegue, de uma forma muito rápida, analisar, né? O que precisa, como as pessoas, né, precisam, né? E precisam realmente de processos novos, precisam ser ouvidas. E quando a gente coloca isso de uma forma clara, de uma forma unificada, fica muito claro para a empresa, fica muito fácil para as pessoas que estão lá,
né? E elas fazem de uma forma, vamos dizer, impactando, né? Impactando o cliente, impactando o consumidor final. E quando a gente fala cliente do cliente, né? Esse consumidor final, ele realmente tem que sentir. Quando a gente faz uma mudança no nosso cliente, é porque realmente o cliente dele tem vamos dizer, esse impacto. Que ele faça realmente, né, uma movimentação de mais compras, né, que ele tenha uma fidelização perante o nosso cliente. Por quê? Tudo que a consultoria faz no cliente é para impactar o cliente dele. É para impactar as pessoas que trabalham com ele. Então, tudo isso tem que ter um impacto positivo. Então, isso é importante que a gente consiga até mensurar dentro da consultoria o quanto isso foi evolutivo. É importante também que a gente traga, né, dentro da consultoria todos os, vamos dizer, as performances, todos os KPIs que a gente chama, né, indicadores de performance, de uma forma clara, de uma forma transparente. O que eu realmente preciso mensurar? O que é importante desse cliente? Né? Então, o ser consultor, ele realmente traz esse benefício, ele traz essa visão. O que eu posso fazer? Onde eu vou melhorar? Ou seja, todo o movimento de facilitação de um consultor é positivo. Então, isso que é legal. Você ser consultor, ele traz essa alegria de você poder fazer diferença, de você levar, né, isso para dentro das empresas, para a vida das pessoas, né, de uma forma que te dá flexibilidade, de uma forma que te dá, né, independência financeira, de uma forma que te dá flexibilidade não só de tempo, mas também de localização. Então, leve isso para você. Comece a imaginar como você pode ser um consultor empresarial, como você pode ser um líder de alta performance. O programa 360, ele tem essas duas capacidades, né? Capacitações. Ele tem de formar um consultor e também de formar um líder com alta performance. Por quê? Porque realmente ali tem a metodologia ideal para isso, né? Para que realmente faça o resultado acontecer e deixe as pessoas, né, mais felizes no trabalho. Gente, é muito legal quando a gente tem os resultados, quando a gente consegue levar isso para as pessoas dentro das empresas, é fantástico. Mas a gente precisa realmente ter isso como sentido, fazer sentido para cada um de nós, né? Gente, o que mais que a gente pode falar de um consultor, além de todos esses benefícios que a gente falou? A gente pode falar que nesse momento de retomada é super importante que ele venha de uma forma que agregue na retomada da economia, que agregue os empresários, que nesse sentido, né, de poder manter os empregos, ou seja, além de todos os benefícios de liberdade no trabalho, de tempo, de localização financeira, ele também pode agregar na retomada dessa economia. Ele pode agregar, né, mantendo os empregos dentro das empresas. Então, existem várias situações de possibilidades de ganho para um consultor empresarial. E a gente sabe que agora, mais do que nunca, as empresas precisam de consultor. Mais do que nunca, as empresas estão esperando essa retomada da economia. E o consultor vai ser primordial para que realmente ajude as empresas a seguirem de uma forma clara, objetiva, né, nesse crescimento aí da economia. E se Deus quiser, está chegando, né? Não está muito longe. Se Deus quiser, está pertinho. A gente vai agora de uma forma crescente para a retomada da economia, as coisas se abrindo, né? As empresas retomando de uma forma presencial, onde realmente tudo acontece, né? De uma forma que o home office ele veio para ficar, mas que realmente faz acontecer quando agora as empresas puderem sair, né? E poder fazer o seu trabalho, se adaptar ao novo. Porque o novo que ficou velho, agora o novo é outro novo. Então, quando a gente foi para casa de home office, a gente teve que se adaptar. Agora a gente tem que se adaptar novamente à outra fase, né, do presencial. Então, isso é muito importante. Então, tudo isso junto com a retomada da empresa, a consultoria vai poder ajudar, porque vai ter o foco tanto de resultado quanto nas pessoas para poder, né, ter a felicidade no trabalho. Gente, é muito legal. Não esquecendo dos 3 pilares, hein? Sentido para você. Consultoria tem que fazer essa alegria, né, de ajudar as pessoas, de levar resultado na empresa, né, da flexibilidade na sua vida, o quanto isso é importante, né? E a liberdade financeira, o quanto isso pode proporcionar, quanto você pode ganhar. É você que vai decidir. Você pode pegar um projeto, você pode pegar 2 projetos, você pode fazer a sua agenda, né, de uma forma bem otimizada, de uma forma bem positiva no final do mês. Gente, muito legal estar aqui com vocês, falando de consultoria. Seja um consultor, se tiver alguma dúvida, né, me chama no direct. Nova turma, dia 26 agora de abril. A gente começa com o programa 360, formação de consultores empresariais e líderes de alta performance.
Eu conto com vocês. Qualquer dúvida, só me chama no direct ou no WhatsApp. A gente conversa e até amanhã, se Deus quiser. Olá, Elisângela, tudo bem? Seja bem-vinda. A gente está terminando agora, mas se você quiser, a gente pode conversar. A gente está com a proposta de nova turma do programa 360 para segunda-feira agora, tá bom? Gente, muito obrigada mais uma vez, uma ótima sexta-feira e até mais. Tchau, tchau.